sem noção, bicho. Ela em cima. Alex McLean da Espanha. Faz a curva um pouquinho mais aberta, mais uma vez em forma de faca, finalizando o airgate 13, finalização, passagem correta, já perde 2 segundos ali o espanhol Alejandro McLean, portanto vamos acompanhar o tempo dele nessa segunda classificatória do Rally Airgate 2010, o tempo de Alex McLean 1:26:61. Number 36 McLean, 1 minute 26.61 seconds, 2-second penalty puts you in 8th place. Well, that's going to be pretty tough for him because there's some faster people coming up behind him that may push him out. So you don't want to be in an 8th or 9th position when you're trying to get in the top 10, especially when there's a load of people coming behind you. É um fofarrão esse cara. You see that was quite a clear infraction, and also probably the Airbus taking off behind him. Oh, there's a Boeing taking off behind him, but it's not helping. Ah, o Airbus decolando atrás dele, falou, ali também, passando ali ao fundo. Olha aí todas as anotações ali, ó, que os pilotos devem fazer, porque é o Sergei Hekmanin com as orientações que eles mesmos colam ali, patrocínio da Skoll, com o Sergei Hekmanin, daqui a pouquinho também estará conosco. O próximo a entrar é o australiano Matt Hall, numeral 95, com o seu avião MXSL. Vamos acompanhar na segunda volta dele. 360, Number 95 Hall, cleared into the track, smoke on. Okay, Matt Hall is sitting pretty here because he had a really nice time from the first run. So I'd expect to see him go absolutely flat out here. He's got nothing to lose, and let's see if he can improve on that 121 that he did. Well, it's nearly 122, 121.98. I'm sure he can do better than that. Let's see. Vamos ver aí a segunda volta do australiano Matt Hall com 1:21:98. Como o Diogo falava aqui, ó, a velocidade de 360 km/h, eles devem tirar os melhores pilotos, devem tirar 1 segundo. Faz a chicane corretamente, entra direitinho para o airgate número 3, a curva bem fechada e bem rápida. Até agora sem nenhuma penalização para o australiano Matt Hall, ele foi o segundo colocado na etapa M-Curve. Passa ali em forma de faca no airgate 5, a curva um pouquinho mais aberta, talvez tenha perdido um pouquinho de tempo. 0.46 a 286 km/h, bem rápido, hein? Faz ali o retorno vertical um pouquinho mais baixo, força de 8.7 pontos, um pouquinho mais, ao invés de subir, finalizando a parcial, olha aí, ó, 0.36 a comparação com o tempo do inglês Nigel Leb. A segunda volta para o australiano Matt Hall, passando no airgate 9, passando no airgate 10, perdão, até agora sem nenhuma penalização. Vamos ver se ele ganha, se eles vão ganhar um pouquinho de tempo ali na passagem, uma das passagens-chave. Será que aí teve passagem correta? Força G, 8.3 até agora, sem nenhuma penalização. Aí Matt Hall, mais uma parcial, 1.64 acima do tempo do inglês Nigel Leb. E ele vai finalizar agora, passando pelo penúltimo portão, pelo penúltimo airgate. Força G de 9.3, finalizando e acompanhando no telão o tempo dele. 1:22:26 para Matt Hall. Number 95 Hall, 1 minute 22.26 seconds, no penalties, your earlier time holds you in 3rd place. Okay, thanks, Mike. Stay by. Well, I don't think he's going to be happy with that. It looked to me like he did a little bit of a mistake coming out of gate 4, heading towards gate 5. The second time around, he tried a different approach. He came out a little bit wider to try and get a better angle into gate 5. And to me, it looked like a little bit of over control there, and that seemed to wipe off a lot of time. So, not an improvement for the Australian. He won't be happy with that, but